Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Nessa manhã, já na verdade, final de manhã, início aí da hora do almoço, né? Início da tarde de sexta-feira. Tem bastante assunto para a gente conversar hoje, tem um caminhão aqui de assuntos para a gente falar. Tem a repercussão da Copa do Brasil, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem John Textor, enfim. Assuntos hoje é o que não falta. Hoje a gente tem bastante coisa e eu já gostaria de começar dizendo para vocês que eu não fazia ideia, eu não tinha noção de que o Caio Jorge, ele já estava inclusive até liberado para jogar. Porque ele teve aquela situação que aconteceu dentro da seleção brasileira. Aí eu falei assim, pô, o Cruzeiro sem o Caio Jorge, eu acho que perde um pouco do seu potencial ofensivo. Porém, o Caio Jorge já estava no jogo de ontem e ajudou e colaborou para o amasso mais uma vez. E a constatação hoje de que o Cruzeiro é uma equipe mais bem sólida, uma equipe mais bem treinada e mostra que, na verdade, o Galo Mineiro tem um trabalho agora de reestruturação, podemos dizer assim, para fazer. Porque perdeu os dois jogos, um placar agregado de 4-0. O Cruzeiro não teve grandes dificuldades para jogar contra o seu arquirrival e garante aí a sua classificação para a próxima fase, onde vai enfrentar o Corinthians, exatamente. Nós teremos então Cruzeiro e Corinthians, pelo amor de Deus, Cruzeiro. Pelo amor de Deus, Cruzeiro, eu nunca te pedi nada. Cruzeiro, eu nunca te pedi nada, por favor. Não me decepcione. O legal disso é que eu acho que talvez isso vai dar uma capinha de gordura ali para Palmeiras e Flamengo. Porque o Cruzeiro é aquela equipe que tá ali. Só que como o Cruzeiro agora avançou para a Copa do Brasil e a Copa do Brasil dá acesso a Libertadores, a Copa do Brasil dá uma premiação financeira extremamente interessante e é uma competição com menos jogos, por exemplo, do que você ir atrás de um campeonato brasileiro, eu acredito agora que o Cruzeiro ele vai se voltar para a Copa do Brasil e focar na Copa do Brasil. Talvez nos traz um respiro, porque, na minha opinião, a tendência agora, se assim continuar, tá? O futebol ele é cheio de idas e vindas. Eu estou falando se assim continuar. A tendência agora é que Palmeiras e Flamengo bifurquem ainda mais do Cruzeiro e disputem talvez sozinhos a competição do Campeonato Brasileiro. E no outro jogo que nós tivemos, que foi o jogo de Vasco e Botafogo, cara, um jogo até divertido de assistir, viu? Um jogo bem intenso, com as duas equipes buscando o placar acima de tudo, e acabou saindo melhor pro Vasco. O Léo Jardim, mais uma vez, se torna o herói da classificação, defendendo um pênalti, inclusive indo muito bem, muito bem. É uma boa amplitude, né? É do corpo ali para fazer uma bela defesa de um dos pênaltis que foram cobrados pelo Botafogo. Mas também foi a redenção dele, porque o gol que o Botafogo fez é em cima de um pênalti de uma saída atrasada do Léo Jardim, que sai atrasado, acaba atingindo o jogador do Botafogo, e aí pênalti pro Botafogo no momento que o Vasco ganhava a partida por 1-0. O Vasco saiu na frente, dentro do Newton Santos. E assim, meus amigos, o que eu posso dizer para vocês sobre o David Ancelotti? Ele mostrou ontem que ele é um técnico comum. E por que eu falo isso? Porque no segundo tempo, principalmente, o primeiro tempo foi mais equilibrado. No primeiro tempo, o Vasco também propôs um jogo. No segundo tempo, o Vasco armou ali um sistema defensivo e tentou se aproveitar um pouco do cansaço dos atletas do Botafogo, conforme o tempo de jogo avançava. Então o Botafogo ele ficou um pouco mais no campo do Vasco, tentou imputar uma ofensividade maior, só que parou em uma retranca. Muito bem, inclusive, armada do Vasco. E o Ancelotti, ele não conseguiu dispor os jogadores de uma maneira que conseguissem se infiltrar, furar essa barreira, furar essa retranca.
Então, em termos técnicos, táticos, ele não apresentou nada de novo. O que ele fez ontem, de ficar insistindo, no mesmo esquema, de não inovar, de não tentar mudar, sei lá, criar uma falsa movimentação para fazer com que algum atacante se infiltrasse de uma forma diferente, tirasse ali algum coelho da cartola, fizesse alguma substituição coringa. Ele não fez nada disso. O Botafogo começou o segundo tempo de um jeito e terminou da mesma forma, não em termos ali de elenco, mas sim da forma de jogar, das suas estratégias, das suas cartas que tinha ali. Então, ele não fez nada além do que qualquer técnico brasileiro faria. Ficar tentando e vencer pelo cansaço. Mas no futebol, nem sempre você consegue vencer pelo cansaço. Foi para os pênaltis, Léo Jardim se consagrou, inclusive o goleiro do Botafogo, ele é muito pequeno, e quando eu falo pequeno, pelo amor de Deus, eu não estou querendo dizer que ele é um jogador pequeno, eu estou falando em termos de estatura mesmo. Ele não é aquele jogador que tem uma envergadura que intimida o cobrador. Você olha ele no gol, cara, você não se sente intimidado. Não é aquele cara grande que estica os braços e você fala assim, caramba, se esse cara acertar o canto, ele pega. Tanto que ele acertou o canto. Acho que em uma ou duas cobranças. Mas ele não deu conta de chegar. Porque ele não tem estatura suficiente, ele não tem tamanho suficiente para chegar até a bola, né? Diferente do Léo Jardim, que ele já tem essa estatura. Embora não seja um goleiro extremamente alto, como por exemplo um Carlos Miguel, que o Palmeiras contratou, mas já é um goleiro que já tem uma estatura maior. Então, pessoal, ontem não foi a noite do Botafogo. E é engraçado porque quando o Botafogo perdeu Recopa, perdeu tudo aquilo lá, Supercopa, teve toda aquela sequência de derrotas no começo do ano. O John Textor, ele falou que o ano do Botafogo começava em setembro. Ele falou isso, ele deu essa declaração. Que o ano do Botafogo começava em setembro. Ou seja, porque setembro você tem as competições que se afunilam. Saiu da Libertadores, saiu da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, não sei se tem grandes chances. Talvez sim, de buscar uma Libertadores, ok. Mas agora ser campeão, tudo, no futebol tudo pode acontecer, mas não sei não. Tenho as minhas dúvidas. E parece que, na verdade, o ano do Botafogo mais terminou do que começou. Roda essa vinheta aí e a gente vai continuar falando sobre bastidores do futebol também. Bora lá. E meus queridos, é o seguinte, a gente já tá puxando o assunto John Textor, vamos ver o que ele falou no pós-jogo, tá? Vamos ver o que ele falou no pós-jogo após mais uma eliminação do Botafogo. Quero agradecer aos torcedores a atmosfera incrível, casa cheia. Merecia um resultado melhor. Jogos de Copa. Você não sabe se o time que espera vai ganhar. Nossos fãs esperavam vencer. Nós somos uma organização melhor do que nos últimos. Esperamos estar na final. Nossas expectativas eram muito altas. Entendo que os torcedores estão muito chateados. Gostei dos jogadores, confio no treinador, até mesmo quando perdemos. Daqui a pouco aparece demitido aí, né? O que vai segurar, talvez, o Ancelotti é o pai dele. É a influência do pai dele na seleção. Eu acho que esse espelho segura um pouco. É o pró e o contra. Porque se você tem um treinador ali que não tem essa política, é tchau pra quem namora. Agora eu acho que ele vai segurar um pouco a onda pra manter ali. Porque é interessante pra ele jogadores do Botafogo eventualmente serem convocados. E aí você manda embora o filho do chefe, sem nem 6 meses de trabalho, ainda mais vindo de uma cultura europeia, tu fica meio assim. Então acho que ele vai segurar a onda um pouco. Esse é o contra. Esse é o contra.
Então vamos lá. Esse ano foi difícil, porque ano passado foi muito bom. A metade da temporada já foi. Temos os objetivos de estar no G4. Vamos colocar os melhores jogadores em campo. Vamos tentar transformar esse lugar numa festa de novo. A temporada não começa em abril. Ah, ele falou isso por causa do que ele disse lá atrás, né? Nós tivemos essa mentalidade ano passado e tivemos a melhor temporada em 20 anos. Tivemos uma mudança inesperada de treinador. Flamengo está a 10 pontos acima de nós, ó. Já mandou o recado já. Ele já tá tentando criar aquele jeito Textor de ser, ele faz isso. Essa é uma distância que podemos chegar perto, vamos tentar. Isso é futebol, é tudo pra nós. Precisamos mostrar futebol para os nossos fãs. Ainda tem muitos jogos pela frente, muitas batalhas. Queremos vencer o Top Teams, sempre. Nós falhamos em vencer a Conmebol Libertadores e a Copa do Brasil. Planejamento não é fácil. Compramos muitos jogadores de qualidade. Sim, falhamos na ambição que tivemos. O campeonato ainda não acabou. Flamengo vem aqui. É um jogo de 6 pontos. Temos chances. Então ele falou aqui, né? Basicamente que eles falharam no planejamento desse ano. Sabe por que eles falharam? Porque os jogadores que eles têm hoje não é jogadores que chamam responsabilidade. Arthur não chama responsabilidade, nem o Arthur Cabral. Não chama responsabilidade como o Almada chamou, como o Luiz Henrique chamou, como o Igor Jesus chamou, em certo ponto. Então o elenco do Botafogo, ele tá mais fraco. Ele tá mais fraco. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O que me surpreende no Textor é que com tudo, com toda o enredo que ele cria, agora ele falou que vai mirar o Flamengo vai lá, já deu o seu recado. Com tudo isso, em termos de tratar o torcedor, olhar pro torcedor, a empatia com o torcedor, ela é melhor que da Leila. Porque se fosse a Leila nesse cenário aqui, uma hora dessa ela ia estar descendo a lenha no torcedor. Que tem que apoiar, que o torcedor isso e aquilo, que a única função do torcedor é essa. E aqui não. E aqui ele tá falando sobre quebra de expectativa. Então ele ainda tá tendo a humildade e a hombridade de dizer assim, nós falhamos. Ou seja, fizeram um ano muito bom ano passado, só que esse ano o planejamento se mostrou deficitário. Então, contudo, o John Textor, ele tem mais manejo, ele sabe tratar de melhor forma o torcedor e entender o ponto de vista do torcedor do que, por exemplo, Leila Pereira. Leila Pereira aqui, nesse momento, pressiona Abel Ferreira por uma renovação. E o Abel Ferreira, galera, pelo visto, ele não quer renovar. Informação lá do All Sports, trazido pelo PVC, pelo Lavieri. Teve alguns outros jornalistas também que trouxeram essa informação de que o Abel Ferreira, ele não quer a renovação até o fim do mandato da Leila. E o Palmeiras vê o caminho do meio termo como mais fácil. Abel, você não quer renovar até final de 2027? Então vamos renovar até final de 2026? Vai ser essa agora a jogada da Leila. A Leila, ela faz uma pressão no bastidor para que a renovação saia. Só que o treinador, ele não demonstra querer uma renovação de 2 anos. Obviamente, ele tem receio. Ele tem receio pela forma como pode terminar esse ano. E mais uma vez, a torcida botar pressão em cima dele. E ele tem receio também que se eventualmente aparece um contrato para ele, ó, bolado na grana, como que ele vai? Porque o Palmeiras livrou a barra dele agora na FIFA. Então agora, se chega, sei lá, no final do ano, ele renova e chega no final do ano, ele recebe um contrato de uma equipe aí da Arábia com não sei quantos milhões de reais para encher o bolso de dinheiro, como que ele vai com o contrato renovado? E se aparecer no final do ano que vem, como que ele vai com o contrato renovado? Ele vai ter cara para fazer isso, sendo que na verdade essas pessoas aqui comprometeram um valor que iriam receber de um atleta para livrar o técnico da FIFA? E aí? Ele tá numa sinuca de bico agora.
Por quê? A Leila abraçou o treinador, não expôs ele e fez as coisas ali o mais por baixo do pano possível. Mesmo assim, acabou saindo aí porque envolveu o FIFA, enfim. Só que ela preservou muito a imagem do técnico, contudo. Isso a gente tem que admitir. Ela blindou o máximo que ela conseguiu o treinador. Inclusive financeiramente falando. Porque quem quebrou o contrato é ele. Ele é uma pessoa física. Não foi o Palmeiras que quebrou o contrato. Foi ele. E o Palmeiras que assumiu a bronca. Então qual que é a cara que ele vai ter agora se ele renova por 2 anos e chega no final do ano que vem? Ele tem uma proposta boa nas mãos. É por isso que ele tá enrolando, pessoal. Já tem equipes de olho nele aí. Ó, com muito dinheiro envolvido. Porque essas equipes sabem o quanto ele recebe no Palmeiras hoje. Então uma equipe lá do Catar, ela não vai chegar agora com um salário baixo. Elas já não chegam com um salário baixo. E sabendo o que ele recebe, ela não vai chegar com um salário baixo pra ele. Tá ali, ó. Tá numa bifurcação que ele tá tentando ganhar tempo. Tenta ganhar tempo. Porque se ele bate campeão no final do ano, ele pode muito bem chegar na presidente e falar assim, olha, recebi uma proposta agora da Arábia Saudita, vou aceitar, mas eu deixo agora um legado com mais uma competição e o Palmeiras campeão. Eu acho que nós estamos quites a tudo que eu trouxe para a equipe do Palmeiras. Agora, se ele não bate campeão e aparece uma proposta dessa, a Leila vai falar assim, pô, mas a gente te deu salário maior, a gente livrou a tua barra na FIFA, tô colocando um contrato na sua mesa com salário melhor ainda. Agora você vai assinar com outra equipe? Aí ele vai ficar, né? É uma saia justa. É uma saia justa. Entendeu, pessoal? A sinuca de bico. A famosa sinuca de bico. Inclusive, ontem eu fiz o vídeo aí, né? Sobre a coletiva ali do Andreas, que eu achei uma baita de uma mancada. As perguntas que foram feitas. Teve gente falando aí, Neto, você tá passando pano pro Andreas agora, só porque ele tá indo pro Palmeiras. Então, não, pessoal. Eu sempre achei o Andreas um bom jogador. Eu sempre tive a opinião, pra quem acompanha há mais tempo aqui, sabe que eu sempre achei o Andreas Pereira um bom jogador. E sabe também que eu sempre acreditei que aquela falha dele no final da competição não foi uma falha individual apenas. Foi uma falha do sistema defensivo como um todo. Até porque recuam a bola para ele ali com uma baixa velocidade. O jogador estava distante consideravelmente, que ele tenta até esticar a perna para fazer o domínio certo. Ele tenta fazer o domínio, a bola escapa, ele tenta esticar de novo. Pode observar esse lance. Então aquilo daí foi uma falha do sistema defensivo, porque o sistema defensivo estava tudo com a linha alta também. Não tinha mais ninguém na retaguarda ali para dar um apoio. Então por isso que eu falo para vocês, foi uma falha de sistema. O técnico escolheu ir pro tudo ou nada, o Renato, naquela final. Não, agora vamos pro tudo ou nada, a gente tem mais time. E é verdade, tinha um elenco melhor mesmo, o Flamengo naquela ocasião. E aí ele sobe a linha e o Davi Luiz recua a bola para trás. É tudo hoje que o torcedor do Flamengo não gosta que acontece. Que fica com aquele joguinho recuando bola para trás. Não é? Os torcedores, o torcedor do Flamengo hoje odeia quando o Flamengo fica com aquele jogo de recuar a bola para trás. Os caras querem para frente. E é assim que tinha que ser. Porque a composição tática da equipe naquele momento era com o time pra frente. Então por que ele cobra? Foi uma falta, né, que ele foi cobrar, não foi? Um toquinho de saída assim. Por que ele joga pra trás? Sendo que o time inteiro tá armado pra frente. Então vocês entendem? Que não foi só, Neto, você tá passando pano pro Andrés. Não tô passando pano pro Andrés, não. Eu tô falando a real. Eu acredito que foi um erro de sistema defensivo. Não tô falando que ele não colaborou pro erro. Colaborou a falha dele. Mas não foi só dele. Não foi só dele. Isso mostra que o jogador em campo não estava em sintonia com a estratégia tática do técnico. Que se olhasse para trás não tinha mais ninguém.
E tinha o Daverson lá do Palmeiras chegando perto. Olha a percepção. Falha na percepção de jogadores, inclusive, Davi Luiz, que era super experiente. Já não era um jogador assim, o cara é novo. Não. E aí, eu vi um vídeo lá inclusive aqui no canal do Flazoeiro, o Flazoeiro falando que o Andrés passou vergonha, que isso, que aquilo. Obviamente que você tem torcedores ali que estão chateados com essa situação, e eu entendo. Eu entendo que nem a situação do Vinha, eu também fiquei chateado. Só que o Vinha foi pro Flamengo, chegou lá na coletiva do Flamengo, ainda falou assim, eu falei lá no Palmeiras aquilo porque eles queriam ouvir aquilo. Agora o Andrés não fez isso. O Andrés se manteve ali ético, dentro das suas palavras. Ele não desmereceu tudo que aconteceu ali no Flamengo. Só que a opinião de muitos torcedores flamenguistas aqui nos comentários me surpreendeu. Porque no comentário aqui do vídeo do Flazoeiro, que teve mais de 300 comentários e quase 130 mil visualizações, muitos torcedores falaram aqui, deixa o cara, ele tá certo. O Flamengo não quis, agora deixa o cara ser feliz. Além de ser profissional, ele é um ser humano. O cara falou aqui, Andreas é um profissional e tem direito de ir pra onde quiser. Quem vive de passado é museu, vamos focar no nosso Mengão e ponto. E cara, muita gente dando like, viu? Nesses comentários. Muita gente mesmo. Andrés está certíssimo. Flamengo não quis repatriar o cara, deixa o cara ser feliz. É a profissão dele é jogar futebol, boa sorte pra ele. Mais outro comentário. Se o Flamengo não quis, o cara vai pra onde ele quer. Né? Na verdade, vai pra onde querem ele, o cara falou aqui. O jogador está certo, se o Flamengo não quiser, ele pode fechar com outro clube. A prioridade dele era o Flamengo. Agora ele tem que pensar na família dele, ele é profissional, ele tem que dar o melhor dele no Palmeiras. Com todo respeito, porque eu sou flamenguista doente, mas nessa situação ele não tá errado não. E muitos comentários, galera. Andrés é um jogador profissional, ele tem direito de pensar melhor pra carreira dele. Andrés está certo. O Flamengo não quis. Agora quem fez mais feio foi o Gerson, né? O cara falou até aqui, né? Usando a comparação. E outro falando aqui, competitivamente falando, ou é Flamengo ou é Palmeiras aqui no Brasil. É isso, o jogador tá certo, pensou na carreira dele também, é isso. Galera, muitos comentários da galera que, sabe, tipo, não, de boa, o jogador tá certo. Por quê? Porque na coletiva do atleta, ele não desmereceu o passado dele. Ele não ficou, sabe, Flamengo, ele não esnobou o Flamengo, ele não esnobou a torcida do Flamengo. Não, ele simplesmente falou que tava ali no Palmeiras e ele vai entregar o melhor dele. Então, quando o jogador ele tem essa ética com o seu passado, eu acho isso sensacional. Agora, quando o jogador chega na coletiva e desmerece o passado, aí você começa a levantar um ponto de atenção da personalidade dessa pessoa. Peraí, isso não é legal. E talvez para um fator de bastidor, pode ser um ponto negativo. Então, eu me surpreendi com muitas opiniões aqui. Tem mais, viu? Tem mais comentários. Só vocês entrarem lá, né? Só vocês entrar lá que vocês vão ver. Mas eu me surpreendi aqui com a galera realmente, sendo ali imparcial. É aquele negócio, galera. Se eu sou um jogador de futebol hoje, vou voltar pro Brasil. Cara, aonde eu vou querer jogar? Ou é no Palmeiras ou é no Flamengo? Talvez eu vou ter o Palmeiras como meu time do coração. Aí o Palmeiras chega em mim e fala assim, a gente não quer contratar você. Tá, o Palmeiras não quer me contratar, mas assim, o meu tempo tá acabando. Eu tenho que me transferir logo, as oportunidades que eu tenho aberto. Aí o Flamengo chega. Vou receber salário em dia, eu tenho estrutura, vou estar numa equipe competitiva. Vou ser uma vitrine também para a seleção brasileira, porque essas equipes é vitrine para a seleção brasileira e para outras equipes do mundo. Eu sou um profissional. Eu estou falando eu na visão, na pessoa de profissional de futebol. Não estou falando eu na figura de torcedor. Porque a figura de torcedor é diferente, a gente sabe. Então aqui no Brasil é Palmeiras ou Flamengo. Entendeu? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto, valeu, falou, até mais.